Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Karen, vivo aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e venho aqui tentar explicar um pouco da política local, Estados Unidos, e envolvimento dos Estados Unidos com o mundo, inclusive com o Brasil, of course. O Brasil é muito importante nas minhas pautas, porque eu sou brasileira, além de americana. Mas seja bem-vindo e vamos bater um papo sobre a questão Donald Trump e o Federal Reserve, o Fed, ou mais para tradutores entenderem, né, é uma espécie de banco central americano e que tem uma independência muito acertada. Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, o Federal Reserve é totalmente separado do governo americano, é mais ou menos quase como um outro país, ele tem a própria a atividade de proteger o dólar, então é incrível que o Donald Trump agora quer mexer nessa organização, né? E realmente pode ser que ele consiga, porque ele tem toda a Suprema Corte do lado dele, mas vou explicar mais, para quem não sabe, né? É importante, porque o Donald Trump está se metendo numa terra bem problemática, né? Ao querer demitir uma das uma das membras, né, ou membros, vamos dizer assim, né, da mesa de governadores, né, porque a gente sabe que ela rege nesse setor, e a gente sabe que ela foi eleita para pegar esse cargo, né, assumir esse cargo no governo Biden, e ela está peitando o Donald Trump, porque ela disse que ela não vai sair, ele tentou, né, fazer uma carta de demissão alegando de que ela está tendo problemas com as suas hipotecas e os impostos que ela pagou nas suas compras de casas e tal, então ele está tentando argumentar sem provas, e se a Suprema Corte passar, isso vai ser uma grande vergonha e pode virar um precedente de que o governo federal possa demitir outras pessoas para fazer um conluio e mexer mais na economia do mundo. Por que o Donald Trump quer fazer isso? Simplesmente porque ele quer mudar a taxa de juros daqui, e com medo enfim, futuramente começar a termos uma inflação maior. Então, ele acha que mexendo no setor do Federal Reserve, ele vai poder ter pessoas inteligentes como ele e vai poder manipular a economia americana de forma mais livre e fazer o que ele quiser com o Federal Reserve. Mas o que é o Federal Reserve, né, gente? Eu vou explicar de uma forma direta e clara, porque é bem extenso, mas o Federal Reserve, ele tem uma importância institucional, como eu tinha falado, e que e está agora nessa situação, né, demite ou não demite, essa demissão da governadora Lisa Cook, né, que tudo isso pode repercutir no dólar, na economia dos Estados Unidos e, claro, a economia do Brasil, porque há uma desvalorização do dólar por causa dessa situação, desse impasse, né, e dessa instabilidade do governo Trump. Mas o que é o Fed? O Federal Reserve, o Fed, né, que eles falam, né, abreviado, é um banco central, né, como eu falei, dos Estados Unidos. Ele tem 3 pilares principais. Ele tem um dos principais é o Board of Governors, que é o Conselho de Governadores, né, como uma mesa de governadores, compostos por 7 membros indicados pelo presidente. No caso, o Biden indicou essa senhora, a Cox, né, e confirmados, então, pelo Senado, né, nos 12 distritos Federal Reserve Banks regionais, né, que, então, eles operam localmente nos seus estados. E a criação do FOMC, né, que é o Comitê Federal o FOMC, o Comitê Federal do Mercado Aberto, que toma as decisões sobre as taxas de juros, que é exatamente onde ele quer botar a mão, né? O Donald Trump quer botar a mão em tudo, então ele quer botar a mão, por isso a demissão dessa presidenta dessa comissão, né? E ele reúne 7 governadores, mais 5 presidentes de bancos, né? Porque eles têm uma conexão para ouvir os bancos, né? Saber o que os bancos desejam, regionais. E ele tem aqui, né, o presidente de Nova York, né, no estado de Nova York eles têm também, tendo assento permanente, então ele não pode ser demitido, ou seja, ele vai ficar, né, eternamente no cargo, né, até que ele, né, não parta para outra vida, e
e ele tem o assento permanente de voto, né, porque eles colocaram ele lá para dirigir esse cargo, enfim, né, ele formula política monetária e essas coisas todas que supervisiona a parte do Fed, né, sistema financeiro, e atua para preservar a estabilidade da economia americana, né, o dólar e controlar a inflação e o emprego, que é justamente onde o Trump acha que vai acontecer. Ele quer fazer uma manobra de manipulação do setor, justamente para ele poder conter os índices inflacionários que estão cada vez maiores, e a gente sabe com as implicações das tarifas e a mudança de lado dele para cima e para baixo, questões emocionais dele, mentais que o Donald Trump tem e de saúde, faz com que ele fique mais ansioso e cometa mais crimes, né? Porque são crimes, ele fez tantos crimes e não foi pego, então isso é normal para uma mente problemática, né? Para dizer o mínimo, né, onde problemático. A independência é muito importante, exatamente porque os governos passam, mas a economia se mantém estável, justamente por essa independência. A gente sabe que no Brasil também tem essa questão. Apesar de tudo, o Brasil ainda tem um problema, porque os bancos são bastante protecionistas, né, com relação aos juros. Eles querem sempre que os juros façam uma forçada, que o presidente do Banco Central não mude muito seu posicionamento dos juros, né, mesmo quando o Brasil está crescendo e não está tendo tanta inadimplência, mesmo assim, o Banco Central, né, ia dizer Federal Reserva do Brasil, né, o Banco Central brasileiro, ele tem mantido esse posicionamento, tanto que o Lula tem dificuldades, né, ele não pode se meter, desde que o seu presidente e outros comissionários são todos eles escolhidos, né, para ter os seus assentos por lá. Então, passados por senadores e tudo mais, eles são realmente fixados nas suas posições, eles não podem sair até o final dos seus mandatos, né? Alguns casos aqui, como eu falei, como o caso do presidente do Board de Nova York, ele tem um cargo mais longo, né? No Brasil é diferente. Enfim, todos eles são nomeados, né? Esse pessoal que trabalha lá dentro, né, para falar, né, do Fed, eles são nomeados politicamente, né? Então a gente sabe que há uma problemática aí, porque aqui havia uma certa, digamos assim, normalidade, né? Entre um partido, sai democratas, entre os republicanos, e não há grandes temores, né? Quando um sai e outro entra, até porque é um sistema democrático onde se escolhem pessoas, né? Não esse caso, onde o Donald Trump quer passar por cima da lei, né? Então ele foi desenhado para tomar todas essas decisões técnicas, né, justamente para proteger o dólar, como a gente sabe, com independência operacional. Essa independência é vista pelos mercados como essencial para garantir a previsibilidade da política, como eu acabei de mencionar, porque é importante que cada governo que passe, eles tenham uma defesa na questão monetária. E isso a gente sabe que é a maior potência do mundo, então há um grande poder, né, interno, muito grande, e essa independência é vista pelos mercados como essencial para garantir justamente, nesse mercado neoliberal aqui, garantir previsibilidade na política monetária, quando o Banco Central é livre para combater a inflação, sem a pressão política imediata do que justamente agora o Donald Trump está fazendo. Investidores também confiam mais, né, a estabilidade da moeda, a moeda é bem vista no mundo inteiro, por isso o dólar se manteve forte por décadas e décadas, né, anos e anos, porque eles tinham essa independência, né, e todas essas regras de um jogo econômico já de cartas marcadas e definidas. E aí o caso que aqui é o texto, né, do Washington Post, do caso da demissão dessa senhora, né, que é Olisa Cook, né, onde o Trump fica alegando supostamente de que ela tem devido impostos, né, na compra de casas, na tentativa de fazer uma demissão por justa causa, que seria só uma demissão plausível em caso de uma certa corrupção ou um crime evidente. Claro que isso houve um bafafá e tudo mais, e ela bateu o pé, disse que não vai sair, inclusive ela não pode sair enquanto não tiver uma ordem judicial firmada, né, e lá dentro estão fazendo força para ela não sair, o governo Donald Trump, que é uma outra coisa, o Poder Executivo, que está tentando fazer, e aí vão para as últimas circunstâncias que vai parar na Suprema Corte, evidentemente.
Isso é um caso que pode parar na Suprema Corte, e a gente sabe que o medo nosso é que aqui nos Estados Unidos passe, como sempre passou, tanta coisa, porque todos estão alinhados com Donald Trump, na sua maioria, porque eles possuem a maioria lá. E como ela é membro desse Board of Governors, né, então, como eu mencionei, a justificativa foi administrativa, então, quando você tem uma questão de falha administrativa, é justa causa, porque a gente sabe que ela vai ficar até, se eu não me engano, até 2034. Então, ela tem um cargo de mais de 10 anos, pelo menos, né, certo, assertivo. Ela não tem nenhuma má conduta dentro da administração, mas eles mencionam, sem provas, que ela tem só para o Donald Trump ter mais peças para ele colocar lá dentro de pessoas que têm um posicionamento dele em mudar essas taxas de juros. Ele está tentando tirar pessoas, mas o que mais chocou as pessoas é que ele está tentando fazer contra uma mulher altamente intelectualizada, de grande currículo e negra. O que faz com que todo um contraste fique maior, né? E justamente todo um posicionamento firme de que ela tem, de que ela está sendo uma das únicas que está peitando de verdade esse governo, né? E ela fala que ela não vai deixar o cargo, né? Então a gente sabe que isso aí só pode acontecer com ordem judicial, que isso pode acontecer e pode chegar na Suprema Corte, como eu falei, né? E aí ela tem que obter a maioria no board, né? Na comissão para pressionar por decisões de juros, né, mais favoráveis à agenda do executivo. Então, mesmo que ela saia, tem um board todo que ele teria que tirar, né, para poder fazer com que ele seja votado e essa mudança seja executada, porque não é só uma pessoa que decide dentro desse board, né. Essa mudança, então, ela poderia, de fato, se ocorrer, né, alterar o posicionamento do Fed sobre a política monetária, justamente que isso quebraria, com a saída dela, a independência do Fed, o que causaria uma tragédia sem precedentes na economia americana, onde, pelo menos nessa estabilidade que eles se cotam no mundo, se corromperia, né? Então, aceleraria provavelmente por todos os indícios que a gente vê do Donald Trump para uma derrocada muito rápida dos Estados Unidos e para a alegria da China. Isso seria mais rápido do que elas imaginariam, né? Então, a questão de que ela realmente está sendo bastante forte, a Lisa, e vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos, essas coisas não vão demorar muito para acontecer alguma decisão. Infelizmente, eu acho que não vai ser boa, e se ocorrer, vai ser bastante ruim para a economia americana, e posição assim de tirar peças do Fed sem a direita e a esquerda inventando justificativas que não tem prova. Isso é um problema, justamente quando chega na Suprema Corte, que elas deveriam trabalhar com a Constituição e com as provas, mas aparentemente aqui nos Estados Unidos esse tipo de situação não está ocorrendo, né? A gente sabe que eles estão passando em cima de todas as leis para ajudar o Donald Trump. A Suprema Corte está sendo bastante fraca, né? E no Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse problema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, compartilha para saberem mais sobre o Fed e saber mais notícias sobre a economia americana. E com relação ao Brasil, eu só posso dizer que o Brasil está indo para um caminho um pouco diferente, né? Porque não tão diferente, porque nós temos problemas, sim, de controlar um banco central na questão de juros ainda, mas ele está bem mais assertivo, porque tem instituições que não se metem tanto, né, nesses setores. Então isso já é um bom grado, boa situação para o Brasil, tá bom, pessoal? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, e até o próximo. Espero com menos más notícias, né, porque essas más notícias realmente é complicado os Estados Unidos, hein? Bem complicado com esse trumpismo. E aí, pessoal?